Está entrando no Facebook também. Herta, Vernon, Pedro, Rosema. Quem mais está aqui conosco? Marise, Rosângela Dobrons, boa noite. Rony, Lothar, Rafaela. Legal tê-los conosco, pessoal. Nessa noite nós queremos conversar sobre um tema bem interessante, assim. Eu acho que é um tema bastante pertinente para nós cristãos. O pessoal que está no Facebook também conosco agora, entrando, sejam bem-vindos. E é uma alegria tê-los conosco aqui. Hoje nós queremos conversar sobre um pouquinho da parábola do semeador, especialmente sobre o versículo final dela. Nós encontramos essa parábola, foi baseada lá do texto de Lucas capítulo 8, versículo 15. Frutificando com perseverança é o tema que nós queremos conversar nessa noite. A pastora Bianca entrou, boa noite. Ana Terezinha, boa noite. Ana Terezinha, estamos com muita saudade dos cafés aqui na Bom Pastor. Leandro também conosco no Instagram, a dona Helena, bem-vindos. Bom tê-los conosco aqui nessa noite. Solange, nós hoje à tarde tivemos o sorteio da nossa ação entre amigos, que deveria ter acontecido já bem antes, mas que por causa da suspensão das atividades presenciais tivemos que fazer apenas hoje. Então a Solange ganhou uma cesta, seu Rubens ganhou outra cesta, como tinha que ser. O seu Rubens é um dos caras mais sortudos aqui da paróquia Bom Pastor, lá da Celar de Araucária, e muito legal. Queridos, que bom que nós podemos estar aqui, nós temos esse momento de encontro e de reunião em nome do Trino Deus. Assim eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a força consoladora do Espírito Santo encontrem vocês nessa noite, esteja com vocês nesse momento de meditação, nesse momento de comunhão. Amém? Muito legal. O colega Alfredo também está conosco, muito bom tê-los. Marlene, bem-vinda. O título de hoje, frutificar com perseverança. Frutificar com perseverança. Ele está no contexto, esse versículo está no contexto da parábola do semeador. Uma parábola bastante conhecida de todos nós. Eu acredito que a maioria das pessoas que aqui estão conhecem essa parábola desde o culto infantil, desde a época do culto infantil, de ir na igreja, de ter o orientador, orientadora com cestos. Nós tivemos ainda no ano passado, no Encontro das Crianças, no Dia da Alegria, aqui na comunidade, foi apresentada essa parábola. Pegamos então muitas sementes de girassol e saímos espalhando, plantando essas sementes por vários lugares, né? Como o texto diz, nas pedras, em terra boa, na beira do caminho. Deixamos algumas para os pássaros também. E foi muito interessante que algum tempo depois nós tivemos alguns girassóis nascendo aqui na comunidade. Foi muito legal. Especialmente porque um dos girassóis, nós até brincamos, ele caiu, ele foi plantado no local onde nós fizemos a costela de advento do ano passado. Então eu não sei se foi por causa da gordura da costela ou por causa da terra que ali estava, e cresceu um girassol gigantesco. Muitas pessoas tiraram fotos, né, no girassol. Opa, um abraço para o grande amigo André Stecker, lá de Cerrito Alegre de Pelotas, amigo da juventude, um daqueles irmãos que a vida nos deu. Um grande abraço, André. Juliana também está conosco, né? Já falei, pastor Alfredo. Legal. Mas eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse texto, frutificar com perseverança. Frutificar com perseverança. Eu não vou ler toda a parábola do semeador, vocês podem fazer isso em casa, depois com o tempo. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Marcos, capítulo 4, mas o que eu tenho aqui comigo é do Evangelho de Lucas. E eu quero ler com vocês os versos 11 até 15, quando Jesus então está explicando o significado dessa parábola. O que significa isso? E Jesus diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. O que estão à beira do caminho são as que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos.
Os que estão sobre a pedra são os que, tendo ouvido a palavra, a recebem com alegria. E esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida. Os seus frutos chegam a amadurecer. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E daí o versículo 15, que serviu como base: a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ser uma semente que frutifica, ela é por si só um grande desafio para nós. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém colocou que travou a transmissão no Instagram. O pessoal do Instagram está me ouvindo bem? Alguém dá um sinal ali só. A internet a gente confia desconfiando. Pessoal do Facebook, será que travou tudo? Tá bem então? Tá ok? Então vamos lá. Obrigado. É um grande desafio, como eu dizia, para nós frutificar, que dirá com perseverança, ou seja, com afinco, com uma vontade que nos faz ir além das nossas capacidades, muitas vezes, que nos faz andar ou procurar ser uma pessoa boa, viver o cristianismo, a nossa fé, num mundo que é tão contrário, tão difícil. E esse texto ele traz algo que é muito importante para as nossas vidas. Eu quero ressaltar o versículo 15. O que esse versículo 15 quer dizer para nós? Ele fala que a terra, os que caíram em terra boa são aqueles que ouvem de bom e reto coração, retêm a palavra e frutificam com perseverança. E aqui eu quero fazer a primeira intervenção nesse texto dessa noite. Ouvir de bom coração, ou ter um coração bom para ouvir, significa um coração aberto ao Evangelho. Jesus nos diz que para nós frutificarmos, para nós sermos terra boa, entendendo que terra boa é a metáfora para quem ouve a palavra de Deus, nós precisamos ouvir de bom e reto coração. Ter um coração bom é um coração aberto ao Evangelho. É um coração não perfeito, mas é um coração que entende o que é ruim, o que deve ser evitado e compreende aquilo que precisa ser seguido. E Jesus diz, para frutificar é preciso de um coração bom. Em segundo lugar, ele diz que precisa de um coração reto, ou seja, um coração disposto a obedecer. Ser uma pessoa reta diante de Deus, uma pessoa correta, alguém que vive em retidão, é uma pessoa também não perfeita, não é uma pessoa que nunca vai errar, mas é ser uma pessoa que está disposta a obedecer. Ou seja, a partir da palavra, ter a sua opinião mudada quando compreender que ela está sendo desobediente a Deus. O terceiro ponto, Jesus fala que essa pessoa precisa reter a palavra. Reter a palavra significa, em primeiro lugar, deixar com que ela me transforme, achar um lugar para ela dentro do meu coração, compreender que essa palavra precisa fazer sentido para mim, deixar com que ela frutifique dentro de mim. Coração bom e reto, que retém a palavra e que frutifica. Sem um coração bom, a palavra de Deus ela não faz sentido. Eu posso ser uma pessoa disposta a obedecer, a viver todo o legalismo que me possa fazer parecer uma pessoa correta perante o mundo, ter uma moral exemplar, mas se o meu coração não estiver aberto ao Evangelho, isso não vai fazer sentido para a minha vida. Eu não vou conseguir reter essa palavra. Sem um bom coração, a palavra de Deus não faz sentido para mim. Sem um coração reto, ou seja, sem um coração disposto a obedecer, eu até vou usar essa palavra de Deus, mas para que ela sirva aos meus interesses. Conseguem entender essa palavra? Eu uso a palavra de Deus, meu coração é bom porque eu acredito que é a palavra de Deus, mas se ele não é um coração disposto a obedecer, ele vai querer fazer apenas utilizar dessa palavra o que serve de bom para os meus interesses. E por fim, sem reter a palavra
o meu testemunho, a minha vivência será mentirosa. Eu posso acreditar que que o Evangelho é a palavra de Deus para a minha vida, eu posso ter um coração reto, disposto a obedecer, mas se eu não conseguir reter ela para mim, ou seja, se essa palavra em primeiro lugar não mudar a minha pessoa, a minha essência, vai ser uma mentira. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer, nossa, ele tem um discurso perfeito, fantástico, pena que ele mesmo não vive o que ele está pregando. E sem exemplo, nós não conseguimos ajudar, testemunhar na vida de ninguém. Queridos, nós vivemos um tempo difícil, diferente, que nós jamais havíamos imaginado. Talvez o que mais se assemelha a essa situação de pandemia, de reclusão, de nós, mesmo podendo ter que trabalhar e sair de casa, não ter o mesmo contato que nós tínhamos com as pessoas, talvez o que mais se assemelha a essa situação seja um cenário de guerra, que nós já vimos muito pela TV, que a gente enxerga em outros países, em outros continentes, mas que nós não conseguiríamos imaginar que isso chegaria até nós algum dia. E nesse tempo, parece que é impossível viver a palavra de Deus, ou ver a palavra de Deus se manifestar nesse mundo, a palavra de Deus trazer uma boa semente. E talvez nós estamos nos perguntando, o que será que nós precisamos fazer para ser essa boa semente da palavra de Deus? E daí eu quero dizer uma coisa para vocês. Procurem ter um coração bom, acreditando que a palavra de Deus é o Evangelho e que vocês estejam abertos para esse Evangelho. Em segundo lugar, um coração disposto a obedecer. No mundo em que tem tanta lei, tanta regra, a gente não consegue obedecer, ou nós muitas vezes queremos ser a diferença e acabamos fazendo tudo errado. Um coração disposto a obedecer não significa um coração submisso ao mundo, mas um coração que me dê uma fé centrada, obediente. E terceiro, deixe que a palavra de Deus fale primeiro com vocês, para daí depois nós podermos frutificar. Eu quero contar duas pequenas histórias que eu vivi por esses dias. A primeira aconteceu alguns dias atrás, quando eu fui numa rede de mercados aqui de Curitiba fazer as compras da semana, e eu comprei duas pilhas pequenas, e elas vêm num pacote realmente bem pequenininho, discreto. Coloquei na parte de baixo do carrinho, passei pelo caixa. Quando eu estou descarregando o carrinho dentro do meu carro, já tendo pago todas as compras, eu vi que aquelas duas pilhas estavam ali. O valor era R$ 9,00 e pouco, R$ 9,90, alguma coisa assim, era um valor muito pouco, né, para mim, provavelmente insignificante por todo do mercado, mas a minha iniciativa, a primeira coisa que me ocorreu foi, eu tenho que ir lá devolver, porque isso pode de alguma forma, em primeiro lugar, não era meu, eu não havia pago por aquilo, eu precisava devolver. Em segundo lugar, aquilo poderia prejudicar a pessoa que estava no caixa, que estava me atendendo, se fosse visto em alguma câmera, porque provavelmente eu passei pelos sensores e disparou um alarme, eu não dei bola. A minha primeira reação foi lá devolver. E eu, sai lá debaixo do estacionamento, sobe na escada rolante de novo e vou falar com a menina. Quando eu chego no caixa, eu falo com ela, já tinha um outro casal pagando as suas contas, eu falo para ela assim, olha, eu esqueci de pagar, estava dentro do carrinho, você pode me atender depois? Ela disse, espera só um pouquinho. Deixei a pilha ali em cima, dei 2 passos para trás para que eu pudesse manter a distância dela, das pessoas que estavam comprando. E nesse meio tempo aconteceram duas coisas muito interessantes assim, né? Parecia aquela cena de filme arranjado ou de uma novela. Enquanto a mulher está terminando de pagar as contas, o casal que estava ali no caixa está terminando de pagar as contas, alguém sai do caixa do lado com uma sacola com algumas bebidas, a sacola fura, a bebida cai no chão, dá aquele estouro, e aí vocês sabem como é que é, né? Todo mundo olha, fica olhando para aquela pessoa, o cara ficou envergonhado, ele congelou e ele seguiu caminhando como se nada tivesse acontecendo, né? Daí alguém nesse meio tempo em que essa cena está acontecendo do cara cair, ele sai caminhando e o fiscal do caixa chama ele e diz assim, meu amigo, só um pouquinho aqui. E ele tenta explicar, não, mas eu tô com a mão cheia, eu não posso limpar ali. Ele diz, não é para limpar. O mercado vai lhe dar essa sua bebida que você que quebrou aqui dentro, nós vamos pagar para você. E nesse meio tempo eu volto a olhar para o caixa e o casal que estava ali, a moça
pegou 2 sacolas que ela havia feito as compras e foi levar para uma pessoa que estava em nome de uma entidade e entrega para eles. Na saída dos mercados é comum ter as caixas, às vezes tem só a caixa para a gente depositar a comida, né, o alimento. E naquele dia tinha uma pessoa ali recebendo e ela fez. E dali foi muito interessante porque foi tudo muito orgânico, tudo muito natural. Eu vim, devolvi as pilhas, esperei pagar, o cidadão saiu dali, teve um acidente, mas que foi reparado pelo mercado, e a pessoa que estava pagando pega então 2 sacolas e leva para uma pessoa que estava necessitada. E quando eu estou descendo as escadas, daí parece que a coisa me abriu assim. Eu disse, nossa, quanta coisa bonita aconteceu em apenas 3 minutos dentro de um mercado. Para mim me arrepiou quando eu me dei conta do que tinha acontecido. Eu podia ter saído sem pagar, era um valor pequeno, ou a pessoa que pegou as pilhas poderia ter saído sem pagar, eu jamais faria. Ou o que teria sido mais cômodo para mim, eu poderia ter deixado no carrinho, ou poderia ter chamado um dos meninos que estavam ali recolhendo os carrinhos para levar de volta para dentro do mercado e falar, olha, por favor, entrega lá no setor de informações ou no caixa, eu esqueci de pagar. Mas porque eu me dispus a voltar, eu pude ver alguém saindo com as suas compras, acontecendo um acidente e ele sendo acolhido pelo mercado, que poderia ter dito, olha, tu já pagou, não é responsabilidade nossa, mas eles não, nós queremos que você saia daqui com a sua compra como você chegou. E aquela pessoa que estava no caixa ali, fazendo então a entrega de um material de comida para quem estava necessitando. Aí eu fico pensando assim, tanta coisa ruim acontecendo e de repente nós nos preocupamos, todo mundo de máscara e a gente quer ter distância, mas quando a gente se permite olhar um pouquinho para o lado, nós vemos que Deus continua usando pessoas, situações simples, corriqueiras, para semear esperança, alegria e conforto nos nossos corações. Situações simples, que aconteceram comigo e que acontecem com vocês também. A segunda situação que eu falo rapidinho, me empolguei aqui, estou falando um pouquinho demais. Mas a segunda situação aconteceu ontem. Então eu e o Martin, pegamos o Martin, a maioria de vocês acredito que sabe, o nosso filho de 4 anos, eu peguei a minha bicicleta, ele pegou a bike dele pequenininha e nós fomos andar aqui na volta, eu fui trocar um material que eu tinha comprado, adquirimos um fogão a lenha essa semana, um presente de um casal de amigos aqui de Curitiba, pro fiozinho tá muito bom. Eu comprei material, sobrou, eu fui trocar esse material e na saída, quando o Martin foi descer da calçada para ciclofaixa, ele desequilibrou e caiu, né? E eu tenho um jeito muito querido de perceber assim com ele, desculpem a ironia, né? Mas quando ele cai e não se machuca, filho, levanta, machucou, não machucou, então levanta e vamos embora. Só que estava passando um senhor ali que se solidarizou com ele, ou achou que ele poderia ter se machucado, e foi ajudar ele a levantar da bike, a colocar ele de pé, e eu disse, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, até porque eu não queria que tivesse o contato daquele senhor com o Martin, mas ele, não, eu sou ciclista também, eu sei como é. E ele ajudou o Martin a levantar, e o Martin sentou, e o senhor saiu caminhando, né? E eu disse, olha filho, o titio te ajudou. Aí ele olhou para mim, e eu percebi no olho do Martin, uma criança de 4 anos, que ele tinha ficado muito feliz e que ele estava realmente com o coração aquecido, porque ele disse, que titio querido, papai. E aí ele ainda gritou, muito obrigado, mas ele já estava alguns passos adiante, não viu, e eu disse, não filho, tudo bem, o titio não viu o que tu falou, mas que legal, né? Daí hoje eu contei a história meio-dia para Bianca, ela perguntou para o Martin, e ele lembrou da história assim, o titio me ajudou, foi muito legal. Queridos, fechando, né? Tá bom assim, antes da nossa oração da noite. Isso também faz parte da nossa oração. Viver aquilo que tem de bom dentro de nós é a melhor maneira de nós frutificarmos. Não precisa existir perfeição nos nossos atos, mas sim procurar nos aperfeiçoar para que os nossos atos, os nossos gestos, a nossa atuação nesse mundo traga esperança, traga consolo e possa aquecer o coração daquelas pessoas com as quais nós estamos convivendo. Coisa simples. Se nós temos o dom, a capacidade de fazer algo muito bom, de ajudar uma pessoa que perdeu a sua casa e comprar as telhas, ou a casa toda, ou todos os móveis para ela, faça isso. Agora não se furte de fazer os pequenos atos, porque grandes plantas, elas começam com pequenas sementes.
Nós vivemos um tempo difícil em que as nossas emoções estão à flor da pele e nesse tempo, naturalmente, aquilo que tem de pior dentro de nós sai para fora e a gente às vezes fala a palavra com a esposa, com o marido, com os filhos, com o vizinho, porque nós não aguentamos mais esse tempo de pandemia que estamos vivendo. Por isso o desafio é de colocar para fora ou de viver o nosso evangelho, receber ele como palavra de Deus com um bom coração, ter o coração aberto para ele, procurar obedecer a Deus e reter essa palavra, deixar que ela nos transforme. E nós vamos ver que nós temos muito para contribuir. A situação é difícil, os tempos são complicados. Para o Evangelho de Deus, em outras palavras, não poderia ter um tempo, um solo melhor para nós lançar as nossas sementes. Que assim Deus nos conceda esse coração disposto, com gratidão, com alegria, para colocar para fora tudo que nós temos de bom, porque isso transforma a vida das pessoas e nos mostra o quanto nós podemos contribuir para esse mundo. Amém? Muito obrigado pelo tempo que vocês estiveram conosco, ainda não terminou a nossa live aqui. Eu quero pedir que vocês coloquem tragam os seus pedidos de oração aqui. Agora eu vou com muito cuidado mexer nos celulares e pode ter... a Helga está conosco aqui, ela diz o dedo torto, né, Helga? Que às vezes a gente vai mexer uma coisa e faz outra, mas eu vou procurar o que tem aqui para a gente colocar. Peçam as suas orações, o que não for colocado aqui a gente olha depois, para que a gente possa seguir orando por vocês essa semana, né? Então a todas as pessoas que estão aqui, acho que eu não tinha saudado ainda, o Milton, cunhado lá de Porto Alegre, né? Vamos lá, a Helga diz que isso faz bem pro coração, o que nós passamos, que legal, Helga. Isso tudo mostra que talvez o mundo tenha solução, né, Pedro? Tem sim, com as nossas atitudes proativas, colocando o que nós temos de melhor para fora. Acho que do Instagram esses pedidos aqui. Vamos lá, mais pedidos. A pastora Bianca está lembrando, né? Nessa semana nós comemoraremos 15 anos de casamento, no dia 9 de julho. Então, a minha ideia foi casar para não esquecer a data, foi no dia 09, 07, 05, 9 de julho, né? Brincadeira, estudante de teologia sempre casa em julho ou em dezembro, que é durante as férias. Mas então, pastora Bianca, vamos orar por isso sim. A tia Reni lá de Rio Grande mandando boa noite, um abração, tia Reni, um beijo para vocês também. A neta tá de aniversário, né? Que legal. Boa noite lá de Joaçaba, da dona Araci. Alfredo está dizendo que o nosso mundo tem salvação, o colega, pastor Alfredo. Deus continua agindo, que bom, né? Vamos ver se tem mais algum pedido aqui. Selma, a Mari também está conosco, a Daniela Pins lá de Pelotas, do interior, legal. Acho que foram esses os pedidos aqui. Solange Serp, né, em gratidão pela vida do cunhado dela, o Celso, que no dia 7 completa 70 anos, que sejam muitas as bênçãos de Deus e de cuidado na vida dele nesse tempo aqui. O Instagram, a Lisli está pedindo pela família do Ronaldo, família enlutada, então nós queremos colocar diante deles, né, diante de Deus, essa situação de luto da família, que possa haver o consolo da parte de Deus. O Rony lembra pelos idosos, vamos orar por eles sim. A Juliane pela saúde da sogra dela, pelas pessoas enfermas e enlutadas, a Marise está colocando, a dona Helena pelo aniversário do Raiz amanhã, legal. O Celso, agradecimento a Deus pela vida do irmão Mário César, de aniversário hoje, legal. Pedro, lembrando dos trabalhadores autônomos que não podem trabalhar e não têm renda, né? Precisamos ter muito cuidado e carinho com essas pessoas também, cuidado por eles, né? Obrigado, Marise, pelo carinho. A Tatiane Schiller, família Conrado, tia do Marcos faleceu agora há pouco. Poxa, nossos sentimentos então, Tati, que Deus console a vocês nesse momento de dor e de luto, né? A Rafaela, aniversário da Rafaela no dia 9, legal. E o Rony, obrigado, querido, pelo carinho, por tudo isso. Aqui a Ana Paula está... Gratidão pela boa viagem, estar com a família em Toledo. Aproveita aí, Ana. Gente, muitos pedidos aqui, que bom que vocês estão colocando. O Rubens coloca do primo. Como eu disse assim, depois a gente revisita essa live, vê os pedidos de oração, que Deus possa nos conceder um momento assim.
Então quero convidar para que vocês possam ter um momento de silêncio. Se estiverem com a TV ligada, talvez coloquem no mudo, se aquietem um pouquinho para que nós possamos ter um momento de oração, de colocar tudo isso perante Deus, certo? Convido a orarmos. Querido e amado Pai, é com muita alegria e gratidão que nós podemos chegar diante de Ti e dizer muito obrigado por tantas sementes boas que Tu coloca no nosso coração. O inimigo, o mundo, as situações, elas tentam criar dentro de nós sementes ruins e muitas vezes nós deixamos essa semente escapar, elas tornam feias a nossa plantação, elas estragam o nosso jardim, elas prejudicam o crescimento daqueles frutos que deveriam nos alimentar. E por esses momentos em que nós colocamos para fora o que nós temos de pior, Senhor, nós queremos Te pedir perdão. Perdoa-nos pelas palavras que ferem, perdoa-nos pelos gestos que machucam, perdoa-nos quando nós não damos atenção às pessoas que mais necessitam. Por outro lado, Senhor, nós queremos Te agradecer por tantos exemplos que demonstram que o Teu amor ainda reina nesse mundo. Situações simples, onde aparece o cuidado, onde as pessoas se importam com a dor das outras, onde existe em favor do próximo a empatia, o cuidado, a doação. Por tudo isso nós queremos Te agradecer, Senhor. Desperta em nós essas sementes, dá-nos um coração bom para receber o Teu Evangelho, um coração reto para Te obedecer e um coração que retém essa palavra que nos ajuda a nos transformar e a transformar esse mundo num lugar melhor. Também, Senhor, com muito carinho nós trazemos todos esses pedidos diante do Teu altar, diante de Ti nesse momento. Pedidos de cuidado, alegria por mais um ano de vida, pelas bodas. Momento em que nós trazemos aqui tudo aquilo que está dentro de nós, nos alegrando, nos entristecendo, talvez nos dando medo, mas nunca em nenhum momento nos tirando a esperança e nem fazendo esmoecer a nossa fé. Escuta a oração dessas Tuas filhas e desses Teus filhos, muitas vezes a plenos pulmões, outras vezes com pequenos sussurros, mas uma oração que brota dos nossos corações e que quer nos levar até perto de Ti. Dá-nos boas sementes, transforma esse mundo num lugar melhor para nós, mas acima de tudo, através de nós. Assim oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por estarem conosco aqui. O Celso coloca também aniversário da Rosângela, legal. Eu quero fazer uma pequena propaganda antes de nós encerrarmos, né? Na quarta-feira nós teremos mais uma live muito especial, com uma pessoa, com um profissional que está, como a gente diz, acima de qualquer suspeita. Nós teremos uma live na quarta-feira às 20 horas, tanto pelo Instagram como pelo Facebook, com o nosso amigo, acima de tudo, o psicólogo Vilnei Varzim. O Vilnei Varzim é uma pessoa abençoada, porque ele é um pelotense como eu e a pastora Bianca, né? A gente sempre brinca, ele é lá da Terra Santa. Se eu não me engano, ele é de Morro Redondo, que é do lado ali, mas está valendo também. O Vilnei tem uma longa caminhada dentro da Igreja Luterana, muito forte lá em Pelotas, mas ele já esteve conosco aqui na comunidade de Bom Pastor, em diversos sínodos, e vai ser um momento muito legal. Nós vamos falar sobre a comunicação comigo e a comunicação com os outros. Nesse tempo de pandemia, nós estamos muito presos a essa telinha que vocês estão usando para enxergar. Muita coisa boa vem, mas às vezes tem coisas que a gente não consegue entender ou perceber, e mesmo as notícias que são divulgadas, que a gente lê nos nossos celulares, elas podem nos entristecer. Então reservem a data, agendem essa data, quarta-feira, às 20 horas, aqui no Instagram e no Facebook da Bom Pastor, uma live com o Vilnei Varzim, comunicação comigo e com os outros. Vai ser um momento muito especial para nós estarmos juntos também. Quero desejar a vocês que tenham uma abençoada semana, que Deus guarde vocês nos seus braços amorosos, cuide de todo mal e perigo e conceda a vocês, a todos nós, uma semana abençoada na sua presença. Amém? E sempre que vocês saírem de casa, não esqueçam, álcool gel numa mão, máscara no rosto e na outra mão
boas e belas sementes no reino de Deus para fazer esse mundo florescer com o seu amor e frutificar com a perseverança que Deus nos pede. Amém? Abençoada semana para vocês, queridos. Tudo de bom, fiquem com Deus. Tchau, tchau.